o que a sua igreja tem de diferente? Ou o que a minha igreja pode oferecer às pessoas para que elas voltem no próximo domingo? Por que você frequenta a sua igreja? Por que você não foi para outra igreja ou escolheu outra igreja? Quais são os motivos que nos levam a frequentar a igreja da qual estamos hoje? Eu, por exemplo, frequento a terceira igreja presbiteriana de Uberlândia, sou membro dessa igreja. Quais são os motivos que me levam a voltar no próximo domingo a essa igreja? Ou numa nova programação? Ou no estudo bíblico? Ou na escola dominical? Quais são os motivos que nos levam a frequentar uma igreja? A igreja que nós somos membros hoje. Será que é porque moramos perto? Você vai à sua igreja, frequenta ela todas as semanas, continuamente, simplesmente porque mora perto? Ou porque você se identifica mais com a igreja, com a mensagem do pastor, ou da liderança, ou do professor da escola dominical? Ou é porque a banda que toca, o ministério de louvor, toca as músicas que você gosta? Ou porque você tem muitos amigos? Ou porque a sua amiga, amigo, família frequenta essa igreja? Por que você frequenta a igreja que você está hoje? O que ela tem de diferente em relação às outras que te atraiu mais? O que a nossa igreja oferece aos seus membros que é diferente, que a torna inesquecível a membros, a visitantes, ou a torna marcante na minha vida e na vida das pessoas que frequentam? E como eu, também sendo membro dessa igreja, parte do corpo, do organismo que é essa igreja, então eu também sou um pedacinho dela. Eu também represento, no caso meu, a terceira igreja presbiteriana, onde eu esteja, na minha casa, no meu trabalho, na rua, na padaria, em qualquer lugar. Então, como eu, como terceira igreja presbiteriana, fora das portas e do templo, como eu tenho representado a minha igreja? Será que o meu testemunho e as minhas atitudes são convidativas, são um instrumento, né? Porque sabemos que quem faz a obra é Deus, por meio do Espírito Santo, mas nos chama, nos escolheu para ser instrumentos do seu agir? Será que eu tenho sido um verdadeiro instrumento de Deus para convidar as pessoas para a comunidade que eu faço parte, para a minha igreja? Vamos ver como que a minha igreja, a sua igreja, podem ser convidativas e diferentes para compartilharmos da comunhão de Deus. Santo Deus, muito obrigado pela tua vontade, misericórdia e amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, porque mesmo sendo falhos, sendo pecadores, muitas vezes egoístas, individuais, mesmo assim o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Mesmo assim o Senhor tem poder e sabedoria para tocar os nossos corações e nos transformar. Por isso perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, o nosso egoísmo, o nosso individualismo e nos faz a cada dia obedientes, sábios na Tua palavra e dispostos a Te servir. Que sejamos, Pai, anunciadores da Tua palavra, do Teu Evangelho e do Teu amor. Em Teu nome que nós pedimos perdão e agradecemos por tudo. Amém. Algumas igrejas têm assumido a forma do mundo e não dando forma ao mundo, fugindo dos padrões divinos. O texto de Romanos 12, versículo 2 diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o título, no comecinho do capítulo 12, vai falar da nova vida. Tem algumas igrejas, e igreja, quando eu digo comunidade, e igreja, eu, indivíduo, como parte do corpo, parte da comunidade igreja, então eu também me considero a igreja, tem se perdido, tem se moldado, assumido a forma não divina das coisas do alto, mas assumindo a forma, os padrões, as características do mundo e perdendo a essência e os padrões divinos estabelecidos por Jesus Cristo.
É interessante porque muitas pessoas com a alcunha, com o objetivo, com a desculpa de convidar mais pessoas, se fazer como igreja diferente para chamar mais pessoas, tem se moldado segundo os padrões do mundo, segundo as vontades e as paixões deste mundo, segundo as paixões da carne. E essas pessoas têm se perdido no meditar do Evangelho e têm buscado uma vontade própria, um desejo próprio e um entendimento unicamente humano para interpretar as Escrituras e entender que basta ter boas intenções para trazer novos membros para a igreja, ou para fazer da minha igreja, ou eu como igreja, e o meu testemunho, agradável às pessoas. E isso é muito perigoso, porque quando as pessoas trazem os padrões, as referências do mundo para dentro da igreja, para dentro da comunidade, para dentro de si, elas acabam apresentando algo novo, algo de certa forma diferente. Só que isso resulta na pregação de um evangelho falso, de um evangelho superficial. Por que falso superficial? Porque é um evangelho, uma mensagem, uma palavra que só agrada o próprio ego e vontade humana e não agrada a vontade de Deus. É aquele evangelho que fala só de prosperidade, é aquele evangelho que fala só das coisas agradáveis, é aquele evangelho que fala que a vida, depois de transformada em Cristo, é um mar de rosas, que nós não vamos passar por dificuldade, que para eu ser transformado por Jesus, significa que eu serei sempre próspero, rico, com muitos bens. É uma ilusão. É importante lembrar que o evangelho deve vender a ideia, pregar a ideia, anunciar a ideia da vontade de Deus para as nossas vidas, e não a minha vontade para a minha vida. Então, o problema de muitas vezes abrirmos o coração, a mente e absorvermos tudo que o mundo nos oferece, sem discernirmos, sem analisarmos, sem termos segurança e raiz nas Escrituras divinas, muitas vezes nos traz confusão. E traz confusão para outras pessoas. É por isso que tem igrejas, comunidade e igrejas, pessoas, indivíduos que têm assumido a forma do mundo e não impresso a forma divina ao mundo, moldando o mundo, mas sendo moldado por ele. O problema de um evangelho onde quem acaba sendo agradado é somente o próprio homem, onde o homem é o centro de tudo, um evangelho voltado para agradar a vontade humana em si, e unicamente vontade humana, é muito perigoso, porque ele promove uma transformação só visual, superficial, emocional. Quando que isso acontece? Normalmente é quando as pessoas separam, têm uma vida dupla. Como assim uma vida dupla? Quando as pessoas têm, no momento do culto, no momento de uma música, principalmente de uma música de quebrantamento, contrição, uma música de reflexão, ou de um hino, ou de uma mensagem, que o pregador usa às vezes palavras mais enfáticas, ou às vezes num momento de festa, num momento diferente do culto, nós nos sentimos extasiados, completos da presença de Deus, mas quando passamos das portas para fora do templo, nós esquecemos daquilo ali. Nós esquecemos daquele momento. Aquela vida com Deus fica só dentro do templo. Fora dali não precisa. Isso é viver um evangelho raso. É interpretar de maneira falsa o evangelho. E por isso que muitos têm tomado forma do mundo. Paulo é enfático aqui. Ele fala, e não vos conformeis com esse século. Não tome a forma desse século. Não assuma os padrões deste mundo. Porque se você não assumir, não tomar os padrões desse mundo, o que vai acontecer na sua vida? Aí ele completa, transforme pela renovação da sua mente, porque assim você experimenta a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É muito perigoso viver um evangelho só do emocional. O mundo prega que nós devemos reger as nossas vidas, por exemplo, baseado unicamente nas nossas emoções, no nosso querer,
na nossa vontade, porque nós estamos no topo da cadeia alimentar, porque nós somos os animais no reino animal, os mais evoluídos, os mais inteligentes, porque a nossa ciência é isso, é aquilo, porque nós somos os melhores, mas nós não somos nada. Essa mensagem é uma mensagem enganosa e muitas pessoas acabam, porque de maneira indireta, aceitando essa mensagem e acabam tendo uma transformação com Cristo só superficial, que não é verdadeira, que não é de entrega. É preciso ter vida com Deus além das quatro paredes. Uma transformação genuína com Cristo, uma transformação profunda, ela começa não de fora para dentro, mas de dentro, do interior para fora. Porque como Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ela começa de dentro para fora. A transformação exterior, ela acontece, só que ela primeiro deve acontecer lá dentro. Tem muitas pessoas que querem apresentar um evangelho diferente, um evangelho só de coisas boas. Não é que o evangelho seja algo ruim, mas uma vida com Deus não é um mar de rosas. Deus permite que passemos por dificuldades para que tenhamos aprendizado, amadurecimento, para que tenhamos mais fé. E por que será que Deus permite umas coisas dessas? Porque somos imperfeitos. Essa natureza aqui humana é pecaminosa, é falha. Então ela precisa de aperfeiçoamento contínuo. Por isso que acontecem essas coisas na nossa vida. Dificuldades como essa da pandemia. Tudo isso acontece não é porque Deus esqueceu de nós, mas é porque Ele tem algo para nos ensinar. Algo para nos moldar, para nos mudar. E muitos têm pregado um evangelho falso, porque pregam um evangelho, uma mensagem, uma palavra, baseada só no seu único entendimento, no seu único achismo, na sua única vontade humana, e que promove uma transformação da qual as pessoas só precisam se preocupar com Deus neste momento de culto. E quando saem das quatro paredes, quando a transformação com Deus não é genuína, as pessoas não levam o evangelho para fora das quatro paredes do templo, da igreja, do momento de culto. É preciso ter uma vida com Deus de forma contínua. Não há necessidade de separação, porque temos uma vida só, devemos ser uma pessoa só. E se eu sou fiel a Deus, se eu passei por um processo de transformação profundo na minha vida, de dentro para fora, transformei a minha mente, como Paulo fala aqui, e não assumi os padrões do mundo, não tomei forma desse século, uma vida com Deus vai além do momento cultico, vai no meu trabalho, na minha casa, com meus vizinhos, aonde quer que eu esteja, eu sou testemunha de Jesus, eu sou diferente, eu sou verdadeiro, eu sou representante de um evangelho genuíno. Esse é um cuidado que temos que tomar. Muitos, quando vivem um evangelho raso, quando querem ser diferentes, mas da maneira errada, se mostram, se portam ou testemunham ao mundo como sendo uma igreja que só existe em determinado momento. Mas nós temos que ser a igreja todo o tempo. Todo o tempo é tempo de louvar e servir a Deus onde quer que nós estejamos. Mas posso servir a Deus na fila do banco, por exemplo? Claro, sendo honesto, sendo educado, ajudando quem precisa. Não humilhando as pessoas, não julgando as pessoas. Por isso que tem muitas pessoas que, ao trazer os padrões do mundo para dentro da igreja, no início se parecem crentes só no momento da igreja, nem no momento da igreja são mais diferentes. Conseguem ter sensibilidade com Deus. Porque os padrões externos, os padrões do mundo, já enraigaram tanto, já estão tão enraizados no seu coração e na sua mente, que os padrões do mundo já tomaram conta. Ela já não tem mais a independência com relação às coisas do mundo. Ela já assumiu a forma do mundo. Algumas igrejas têm sido secularizadas, ou seja, têm pregado às pessoas, igreja, comunidade, igreja e eu, que é possível fazer isso, ser uma pessoa aqui e ser outra lá fora, mas isso não é possível. O Evangelho, a palavra de Deus diz que nós somos uma pessoa só. Eu devo ser cristão aqui, como eu devo ser cristão lá fora, que eu sou a igreja também. É por isso que eu preciso ser diferente lá fora, por isso que eu não posso assumir os padrões do mundo. E isso é uma bênção, porque Paulo diz,
Quando não assumimos a forma deste século, quando renovamos a nossa mente, experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem pessoas que estão andando em círculo porque não estão sendo diferentes, estão com a forma do mundo dentro do seu coração, assumiram a forma do mundo. E a forma, os padrões do mundo podem até trazer uma alegria instantânea, mas ela é passageira, ela não é duradoura e ela é enganosa. Por isso que não dá para servir a dois senhores, não dá para ser duas pessoas. Eu tenho que ser uma pessoa só. Para que eu seja diferente, uma igreja diferente, eu preciso ser uma igreja em todo o tempo, em todo lugar, segundo os padrões de Cristo. Tem um outro texto que é interessante, que está lá também no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, vai dizer o seguinte. 1 João, capítulo 2, 15, 16 e 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai não, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Interessante o 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja de Cristo, então, não deve se isolar do mundo, mas deve estar inserida no mundo, não assumindo os padrões do mundo, mas sendo diferente, sendo luz, sendo sal da terra, sendo tempero, sendo o diferencial. É interessante que na oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, Jesus fala: Pai, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Não tira eles daqui, mas não deixe eles assumirem os padrões do mundo. Não deixe eles assumirem a forma desse século. Que eles mantenham os padrões, os valores divinos. Obedeçam a Deus acima de tudo. Amem a Deus acima de todas as coisas. Essa é a igreja diferente. É a igreja que não assume a forma do mundo, mas molda ele, dá forma ao mundo, a forma de Deus. Uma igreja diferente, ela não se entrega ao sincretismo. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao 14, diz o seguinte: Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações ao Senhor, teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O verso 9, novamente, diz o seguinte: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então, quando o povo de Deus dominasse, tomasse a terra de outros povos, a ordem de Deus aqui era que o povo não aprendesse a fazer conforme os costumes, a cultura daquele povo, que o povo não absorvesse aquela cultura. Isso é importante, porque tem um detalhe: quando alguns líderes aumentam, têm interesse em aumentar o número de membros das suas igrejas, dos seus grupos, eles costumam convencer as pessoas que a sua igreja é a melhor. E para isso abraçam o sincretismo. Ou seja, eles misturam, fazem uma salada de ideologias, de costumes, de pseudo-verdades, de diferentes vertentes agregadas à palavra de Deus, agregadas ao Evangelho. Então eles trazem a sua interpretação, que fazem segundo os olhos humanos de qualquer forma, e agregam conceitos, ideias
propostas, ideologias, filosofias do mundo e agregam e formulam uma nova teoria, formulam, de certa forma, um novo evangelho, mas um evangelho torto, falso, plural, que acaba agradando a diferentes paladares e acaba não agradando a Deus, porque deturbam a palavra de Deus, distorcem os ensinamentos bíblicos. Por exemplo, dizem que podemos fazer tudo, que tudo é lícito, que tudo é puro, que tudo é santo, mas não falam a palavra de Deus. Não pregam o verdadeiro, genuíno evangelho. Por isso que não agradam a Deus. E acaba sendo pedra de tropeço para outras pessoas, principalmente para aqueles que estão perdidos, desanimados, fracos na fé. Temos que ter consciência que o evangelho, a mensagem da cruz, ela deve ser agradável ao nosso coração, porque primeiro ela é agradável a Deus. Então, para que ela seja agradável ao meu coração, eu devo me agradar em servir a Deus, em amar o próximo, em amar a Deus sobre todas as coisas. Um evangelho raso, sem profundidade na mensagem de Deus, um evangelho superficial, torpe, que agrada só aos intuitos, aos sentimentos, aos desejos humanos, é um evangelho que distorce a verdade, que traz ensinamentos que só agradam ao indivíduo. E agradam o indivíduo principalmente nas suas emoções, principalmente naquelas vontades, naqueles desejos muito particulares, que acabam afastando as pessoas desse indivíduo. Um evangelho falso, um evangelho torpe, só traz confusão religiosa, só traz instabilidade religiosa, porque consegue tirar o foco de uma pregação, de um evangelho genuíno que traz Jesus Cristo como centro, como cabeça da igreja, um evangelho cristocêntrico, e acaba transmitindo às pessoas um evangelho onde coloca o indivíduo, o homem, com as suas vontades no centro de tudo. E isso está errado, isso é enganoso. Por isso que nós devemos ter intimidade com Deus, nós devemos ter contato com Deus, nós devemos buscar a Deus em todos os momentos, buscar interpretar, meditar, aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas e separar as coisas de Deus das coisas, as coisas sagradas, das coisas que não são sagradas, das coisas que não são de Deus, das coisas que não são do alto. O problema do sincretismo é que ele coloca tudo relacionado à religião, ao evangelho, e as coisas do mundo, os costumes, filosofias e ideologias, tudo num balaio só, dizendo que tudo é permissível, dizendo que tudo é a mesma coisa. E sabemos, quando cremos e temos intimidade com Jesus Cristo, que tudo não é a mesma coisa. Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Um evangelho genuíno traz libertação. Contato, busca, intimidade com Deus nos traz mais sabedoria com Deus e nas coisas do alto. Quando temos sabedoria nas coisas do alto, nas coisas divinas, nas coisas de Deus, nós não perdemos o foco de Deus. Nós não perdemos o foco mediante as circunstâncias. Quando vivemos um evangelho raso, sem intimidade com Deus, quando vivemos de sincretismos, de absorver todas as crenças, tudo que existe ao meu redor de ideologias, junto com o evangelho, e não separamos aquilo que é santo e aquilo que não é, aquilo que é de Deus e aquilo que não é, nós acabamos vivendo instabilidade religiosa. E muitas vezes queremos viver um evangelho que nos serve, busca sim a nossa vontade e não a vontade de Deus. É preciso buscar um evangelho que agrada a Deus, que serve a Deus, que tem intimidade com Deus. E isso é que é o agradável para mim, servir a Deus, ter intimidade com Ele. E é assim que Ele nos restaura e nos transforma. Então é preciso separar muito bem as coisas que são do alto, aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E nós só conseguimos isso tendo intimidade com Ele. O sincretismo propõe o contrário, que tudo é normal, que tudo é passível, que tudo é natural, e nem tudo é natural. As coisas do reino são diferentes das coisas deste mundo. Os tesouros, os bens
propostos pelo Evangelho, no caso, Deus tem que ser o maior bem da minha vida, o sincretismo propõe o diferente. Propõe o seguinte, que os bens são maiores do que Deus. Que toda a perversidade que existe, enraizada na minha natureza humana, é muito maior do que a vontade de Deus e os bens, os benefícios, as bênçãos, as alegrias e a paz provenientes de Deus. Por isso que nós temos que ficar muito atentos em separar o que é de Deus e o que não é. Só com a nossa natureza humana nós não conseguimos. É preciso ter intimidade com Deus para separar o que são coisas provenientes do alto. Para entender os ensinamentos de Deus, principalmente nesses momentos de crise. Por isso que é preciso, para ser uma igreja diferente, não se entregar ao sincretismo. Não achar que as coisas do mundo são normais dentro da igreja ou são iguais às coisas de Deus. Igrejas diferenciadas porque falam a verdade e seguem uma única verdade, que é Jesus Cristo. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, de 14 a 19, fala assim: recomendo essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse texto é interessante porque quando a gente quer entender que as igrejas que são diferenciadas, igreja comunidade, ou eu como igreja, ser diferenciado, devemos ser diferenciados porque falamos a verdade. Falar a verdade é algo fundamental. Algumas igrejas e algumas pessoas, elas querem se mostrar diferenciadas e marcantes na vida das pessoas para estabelecer laços, contatos contínuos, né? Trazer pessoas continuamente para os seus templos, para as suas localidades, porque elas criam as suas próprias verdades, o que pode perverter a fé de algumas pessoas. Não podemos semear e criar as nossas próprias verdades, mas devemos seguir uma única verdade, o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, segundo João, capítulo 14. Então, Paulo recomenda algumas coisas importantes para Timóteo aqui, ó. E uma delas é: Timóteo, procura apresentar-te aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que interpreta, estuda, medita na palavra de Deus, na palavra da verdade, e se mantém como um padrão, se mantém aprovado, vence as adversidades. O diferencial da igreja não pode ser mostrar não pode ser por mostrar ou interpretar diferentes verdades, mas sim mostrar-se diferente por conhecer essa verdade, a verdade divina. Manejar bem a palavra da verdade. Isso é importante, porque uma das principais recomendações de Paulo, novamente, é que Timóteo fosse aprovado, ou seja, para ser aprovado é preciso vencer um desafio, uma aula, uma disciplina. É preciso progredir para ser avaliado, aprovado. E essa aprovação sem ser motivo de vergonha, sem ser motivo de humilhação para as pessoas, mas manejando bem a palavra da verdade, conhecendo a palavra de Deus, a única verdade para as nossas vidas. Isso é importante, porque tem muitas pessoas que querem interpretar do jeito que querem, sem meditar, sem buscar a Deus.
E é por isso que tem muita gente falando balela, falando abobrinha por aí. Uma igreja diferente, ela deve ser lembrada pelo seu empenho, pelo seu zelo, por guardar, ensinar e pregar a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos e amando ao próximo. A nossa igreja, eu como igreja, não posso ser diferente porque eu passo vergonha por não saber a palavra de Deus. É importante, ao se dedicar ao ensino, à palavra, mantermos o foco. Muitos perdem o foco porque querem buscar diferentes verdades. Se a gente se recordar do texto anterior, lá de Deuteronômio, a proposta, quando Deus fala ao povo, era que o povo não se misturasse, não agregasse, não aprendesse com os costumes do povo que seria dominado, para o povo não perder o foco. Quando nos dedicamos ao ensino da palavra de Deus, o meditar, o entender e o passar essa mensagem ao próximo, ensinar a mensagem, fazer discípulos, nós mantemos o foco. Ao nos preocuparmos em priorizarmos outras coisas, nós abrimos uma igreja diferente deve investir na meditação. Devemos ser diferentes na meditação. E ao nos empenharmos nesses falatórios, nessas questões que são secundárias, terciárias, que não são prioridade, nós aflorescemos contendas, heresias, quebra da comunhão. É por isso que Paulo orienta Timóteo, procure se apresentar aprovado, seja fiel a Deus, seja diferente no ensinamento divino. Seja discípulo e faça discípulo. Maneje bem a palavra da verdade, porque assim você não vai perder o foco. O importante de não perder o foco, segundo o texto, se a gente observar, é porque assim nós conseguimos evitar contendas de palavras que não têm proveito algum, que acabam subvertendo pessoas que estão ouvindo. Outra coisa, evitar falatórios inúteis e profanos, porque isso gera consequências e consequências ruins. Falar a verdade, buscar a verdade divina e ensinar essa verdade divina para mantermos o foco, que é sermos fiéis a Deus, que é ensinarmos da palavra. O livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 14, vai dizer assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Uma igreja diferente, agradável, convidativa, igreja, comunidade, o eu, pelo meu testemunho, sendo igreja, sendo o corpo de Cristo, se dá também pela meditação. Pelo estudar, pelo meditar a palavra de Deus. A meditação na palavra de Deus, ela promove mais comunhão com Deus e mais conhecimento e intimidade com Deus. Porque quando conhecemos mais de Deus, nós nos aproximamos mais de intimidade com Ele e entendemos a dependência que temos do seu amor e da sua vontade. A meditação, para melhor compreensão da vontade de Deus, ela vem da continuidade do relacionamento com Deus. E isso é um diferencial para a igreja, porque promove o crescimento genuíno, com qualidade da igreja, da comunidade, do corpo de Cristo. A meditação e reflexão na palavra e na vontade de Deus fortalece as pessoas. Fortalece as pessoas em intimidade e relacionamento com Deus e fortalece as pessoas em intimidade e relacionamento umas com as outras. A importância de meditar na palavra de Deus é o aplicável de ter mais sabedoria de Deus e agir como Jesus Cristo, por exemplo, agiu aqui na terra. Se preocupando com as pessoas, amando as pessoas, querendo o melhor para as pessoas. Se a gente pensar, por trás da sabedoria do alto, do buscar a sabedoria do alto, estamos buscando conhecimento para nós e verdade absoluta para as nossas vidas. Estamos também, ao meditar, ao estudar, em
compreender melhor a palavra de Deus, nós estamos também nos autoconhecendo, porque somos criação de Deus e assim podemos entender um pouco do agir e vontade de Deus e conhecimento de Deus, conhecendo mais a nós mesmos. Interessante porque ao questionarmos e ao estudarmos mais de Deus e conhecermos mais de nós mesmos, nós temos um amadurecimento físico, mental, social e principalmente espiritual, porque crescemos mais em entendimento na palavra do Senhor. Enquanto estivermos com essa natureza, enquanto estivermos com a natureza humana, enquanto estivermos com essa natureza pecaminosa, cada dia mais precisamos buscar mais e mais. É a importância de se meditar e buscar mais de Deus, a busca contínua de Deus. Por isso que uma igreja diferente é uma igreja que medita dia e noite na palavra de Deus, nos ensinamentos divinos. Então, o que a minha igreja deve oferecer de diferente às pessoas? E eu, como igreja, devo oferecer de diferente. O que devemos oferecer de diferente para que as pessoas, igreja como comunidade, possam sentir sede de Deus, vontade de congregar, de estar aqui no próximo domingo, ou eu como igreja, indivíduo, de testemunhar as pessoas, de Cristo às pessoas, para que elas se sintam felizes, esperançosas, com sede de buscar mais de Deus. O que nós devemos apresentar de diferente como igreja deve estar calçado em um relacionamento verdadeiro, fiel e constante com Deus. Como? Como apresentar o diferente? Ensinando as pessoas a não buscarem a saciedade individual e pessoal, mas a buscarem se saciarem as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, unicamente na verdade divina, e a transbordarem de Deus pela obediência aos seus ensinamentos e preceitos, aprendendo, meditando e ensinando a verdade divina ao próximo, aqueles que carecem de esperança, de sabedoria, de amor e da graça divina. Então, o nosso diferencial deve ser a nossa comunhão com Deus. Isso deve ser o nosso diferencial, porque não somos nós que fazemos a obra, mas sim Deus. Mas somos instrumentos dele, fomos escolhidos e levantados por ele. É por isso que também somos igrejas. É por isso que devemos ter relacionamento verdadeiro com Deus para sermos diferentes. É por isso que devemos obedecer à sua vontade, buscar a Ele como única verdade para as nossas vidas, para que sejamos diferentes às pessoas. Para que amanhã as pessoas nos olhem e vejam e entendam que nós não somos diferentes porque somos simplesmente engraçados, mas porque somos fiéis e temos relacionamento com Deus. Para que as pessoas venham à nossa igreja e sintam algo diferente, não porque aquilo ali os agrada segundo os seus desejos e paixões, mas os agrada porque os completa, porque é algo que vem de Deus, o Criador de todas as coisas. Amém?